A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos e irmãs, boa noite. Glória a Deus, por mais um culto, mais um domingo, um culto de celebração ao nosso Deus. Eu sei que você, assim como eu, também gostaria de estar reunidos, todos juntos, já na nossa igreja, mas enquanto isso não acontece, nós vamos celebrar ao nosso Deus, cada um na sua casa. Nós vamos celebrar Ele porque Ele é santo, porque Ele é soberano, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, seja onde for. Ele é Deus que nos ouve, Ele é Deus que ouve a nossa adoração, Ele é Deus que ouve o nosso louvor, Ele é Deus que nos responde. Quer estejamos na igreja, quer estejamos em casa, onde nós estivermos, o Senhor está presente, amém? Então nós vamos dedique esse tempo de culto ao Senhor, aí na sua casa, na sala, no quarto, onde você estiver, dedique esse tempo ao Senhor, a adoração, a louvor, a gratidão, esse tempo para você aprender do Senhor, mas também para você entregar a Ele a sua adoração nessa noite, amém? E fique atento, se concentre, porque Deus tem muito para falar com você, comigo, nessa noite, eu creio nisso. Abre sua Bíblia comigo em João 14, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vou te dar um tempinho para você achar. João 14, do 1 ao 5. Diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está dizendo isso para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Glória a Deus. Isso é promessa de Jesus para nós. Ele nos prometeu que está preparando para nós um lugar. Nós, como igreja, essa é a nossa motivação para celebrar. Essa é a nossa motivação para cultuar ao Senhor nessa noite. Jesus virá nos buscar. E enquanto nós o aguardamos, nós celebramos, nós adoramos, nós louvamos, porque Ele é bendito. E no versículo 27 e 28, mesmo João 14, versículos 27 e 28. Eu lhes deixo um presente, Jesus está dizendo, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Nesse tempo, falar de paz, tá doida, Luciana? Não, Jesus é a nossa paz. E Ele é essa paz que o mundo não entende mesmo. É paz em meio a uma pandemia. É paz em meio a uma crise na economia. É paz em meio a qualquer que seja o caos. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança. Ele é o centro de tudo. E quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos nos alegrar, nós podemos celebrar, nós podemos cultuar ao Senhor, crendo que Jesus, Ele está conosco todos os dias aqui, e Ele nos prepara um lugar para nós estarmos com Ele por uma eternidade. Aleluia, aleluia. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Não procure no mundo paz, porque você não vai encontrar. A paz que o mundo nos dá é uma paz passageira, é uma paz enganosa, mas a paz que Jesus nos dá, essa é uma paz plena e eterna que satisfaz. Lembrem-se do que eu lhes disse: vou embora, mas voltarei para vocês. Essa é a promessa que nós temos, essa é a confiança que nós temos em Jesus. Ele voltará, Ele voltará. Ore aí na sua casa junto comigo. Vamos começar esse culto louvando ao Senhor pelas promessas que Ele tem para nós. Senhor, nós te louvamos, nós queremos engrandecer o teu nome. Somos gratos a ti, Jesus, pelas tuas promessas que são a razão de estarmos aqui, que são, ó Deus, a razão de não sermos consumidos, as tuas promessas, as tuas misericórdias. É isso que nos dá esperança, é isso que nos motiva, e nós queremos celebrar o teu nome nessa noite. Senhor, fala conosco através da palavra, através dos louvores. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão a ti, Jesus. Que cada coração nessa noite esteja entregue ao Senhor, rendido ao Senhor. Deus, que em nome de Jesus essa
ministração da palavra, as canções, ó Deus, tudo que for feito aqui para a honra e glória do nome do Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Deus, nos convencer daquilo que precisamos, Deus, nos ensinar, nos edificar. E também, Jesus, que nesse tempo, onde estivermos, onde cada um estiver, nós possamos sim, ó Deus, dedicar ao Senhor esse tempo para louvar e engrandecer ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Fica conosco e fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor, declarando, as verdades da palavra de Deus também com os louvores. Declarando que, assim como nós lemos, essa paz que Jesus nos deixou, essa paz que excede todo entendimento, é isso que nos dá forças. Ela é a nossa força todos os dias. A paz que nós encontramos em Jesus. E através de Jesus, Deus derramou seu amor sobre nós, enviando Jesus para pagar um preço que era meu, que era seu. E por causa desse preço pago por Jesus, nós temos paz com Deus. Temos paz diante de qualquer situação. E é isso que nós vamos declarar. Esta paz que excede todo entendimento humano. É Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá paz em meio a qualquer situação. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, não mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um novo amor. E ao meu respeito, sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um novo amor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Existe um espaço, existe um lugar em Jesus que é para mim e que é para você. Você precisa crer nessa verdade. Existe um lugar em Jesus que é para cada um de nós. Jesus nos ama individualmente, nos ama como igreja, nos ama como povo, mas nos ama individualmente, ama a mim, Luciana, e Ele ama a você. E existe um lugar em Jesus que é meu e que é seu. E existe um lugar em nós, precisa existir um lugar em mim e em você, exclusivo para Jesus. E que nada ocupe este lugar. Um lugar que é dele, somente dele. Ele precisa ser o primeiro. O primeiro. E é isso que nós vamos declarar também. Que nada vai ocupar o lugar de Jesus em nós. E que nada vai ocupar o nosso lugar nele. Nele. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor.
Existe um lugar guardado para você em Jesus, no reino de Deus. O reino de Deus é para mim e é para você. Nós somos parte de um reino que é inabalável. Creia nisso. Nós, como igreja, fazemos parte de um reino que é inabalável, que é eterno. O reino de Deus é um reino firmado em amor. Como nós cantamos, que amor é esse? O reino de Deus é firmado em amor, em justiça, em bondade, em fidelidade. E nós, como igreja, adoramos a esse Deus. A esse Deus que nos permitiu fazer parte de um reino eterno, de um reino justo. Esse reino que nós vivemos aqui na terra é corruptível. E como é? Mas o reino do qual nós fazemos parte, esse reino é incorruptível, é eterno, é firmado em justiça, justiça de Deus. Nós, como igreja, vamos adorar ao nosso Deus. Declaramos na nossa casa que o Senhor é Senhor da nossa família, é Senhor do nosso casamento, é Senhor dos nossos filhos, é Senhor de tudo que nós temos. Declaramos, Senhor, que tudo pertence a Ti. Declaramos que somos Teus, somos Tua igreja e fomos chamados para adorar ao Senhor como igreja em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar. Eu te convido aí na sua casa a adorar ao Senhor, a declarar na sua casa que Ele é Senhor da sua casa, que Ele é Senhor da sua vida. Estenda as mãos sobre a sua casa, sobre a sua família e diga: o Senhor é Senhor, Tu reina sobre a minha casa. Fique à vontade aqui, Senhor. Faz a Tua obra na minha vida, na minha casa. Tudo pertence ao Senhor. Tu és Senhor de todas as coisas e nós Te entregamos. Nós deixamos o Senhor reinar sobre tudo, sobre nós. Nós entregamos tudo
tudo que temos a Ti como igreja, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Entregamos ao Senhor, Te damos glória, Te damos honra, dizemos que Tu és bendito, Tu és santo. Santo é o Senhor. Nós amamos fazer parte do Teu reino, que é firmado em justiça, em bondade, em fidelidade. Como igreja, nós Te adoramos. Vamos declarar mais uma vez: o Teu reino é eterno. É eterno, isso tudo aqui passará, mas o reino do Senhor é eterno. As Tuas palavras não passarão. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti e somente a Ti, todos os dias. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, como é bom estar aqui nesse momento de culto com você. Tenho certeza que Deus ministrou o teu coração na abertura, tenho certeza que Deus ministrou o teu coração no louvor, e tenho certeza, e oro para que Deus continue falando conosco, por meio da sua palavra, por meio da palavra dele, que ele deixou para nós, como palavra e orientação para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, na verdade, ela é direção, ela é uma bússola para a nossa caminhada aqui na terra. No mês de maio, hoje, no último dia de maio, dia 31 de maio, mas no mês de maio nós comemoramos o mês da família. Não sei se você sabia disso, mas o mês de maio é comemorado o mês da família. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você aí na sua casa, provavelmente está com a sua família. Glória a Deus por isso, mas eu queria te dizer que você faz parte de uma família ainda maior, da nossa família da fé. Isso é bênção demais. E tendo esse tema em base, a família, eu gostaria de hoje trazer uma reflexão. O Senhor colocou isso no meu coração e eu gostaria de compartilhar contigo. A palavra voltada para a família, com orientação para as esposas, orientação para os maridos e orientação para os filhos e para as filhas. O texto da palavra do Senhor que nós vamos trabalhar nessa noite se encontra em Efésios capítulo 22. Efésios 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 4. Efésios 5, 22, até 6, número 4. Eu não sei se você sabia, enquanto você abre, mas os versículos e os capítulos, às vezes eles terminam um capítulo, mas o assunto continua. E é por isso que hoje nós vamos adentrar no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Começaremos lendo 5, versículo 22 e terminaremos lendo 6, verso 4. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Efésios 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este ministério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame propriamente a esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche os teus olhos aí na sua casa e vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos pela sua fidelidade e Te louvamos, Pai, porque sabemos que ainda nos nossos lares o Senhor está conosco. Pai amado, a Tua palavra está disponível a nós. Nos ajuda a nos concentrarmos, ouvirmos e aprendermos de Ti neste dia uma vez mais. Que a Tua bênção esteja sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada filho e sobre cada filha. Que a Tua presença esteja sobre nós, em nome de Jesus, e nos conduza nesse tempo. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Tendo por base o tema família hoje, eu queria fazer a seguinte afirmação: não existe na terra instituição mais sagrada que a instituição familiar, que a família. Vivemos em uma sociedade onde a família é desvalorizada e as orientações essenciais que sempre nortearam a família não orientam e não norteiam mais a sua vida. Mas hoje, essas orientações, que antes eram essenciais, parecem estar um tanto quanto ultrapassadas. E aqui entra uma pergunta: será que estão ultrapassadas? Existem dificuldades no casamento, entre o casal e os filhos e filhas, na família em geral. Como sempre existiu na história, ainda existe hoje. Mas com a modernidade, as orientações norteadoras, que sempre foram bases para a família, foram deixadas de lado. E eu e você, com a modernidade, fomos levados por ideologias sociais a buscar ajuda em outros muitos lugares, com pessoas, conselheiros amorosos, ajuda profissional na área, terapia de casal, entre outros. Olhamos para diversos lugares, procurando boa e firme orientação, mas a grande verdade é que deixamos de buscar onde deveria ter sido o primeiro lugar a buscarmos. Deixamos de buscar, para buscar essas coisas, deixamos de buscar as orientações e as direções aos pés do Senhor. Saiba, ainda que o tempo passe, ouça isso, ainda que o tempo passe, a sociedade mude, as coisas se renovem, a palavra do Senhor é o melhor lugar para buscarmos orientação em todas as áreas da nossa vida, inclusive na família, nos norteando em como devemos lidar com os desafios que aparecem, principalmente no núcleo familiar, o qual foi instituído por Deus. Precisamos sempre lembrar que o Senhor tem orientações para tudo, no que diz respeito à nossa vida. Para tudo Ele tem orientação em Sua palavra. Como diz em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura
é inspirada por Deus. Ouça, sempre que quisermos ouvir a voz de Deus, precisamos nos voltar à palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, continuando os versos, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados e amadas, a família é plano e é sonho de Deus para nós, e certamente Ele tem várias instruções para a família. Hoje vamos meditar sobre o texto de Efésios e ver as orientações que Deus nos deu por meio do apóstolo Paulo para a família. Orientações de Deus para todos os componentes da família. E vamos começar nas orientações para as esposas. Orientações para as esposas. A sociedade sem Deus vive uma vida guiada pelos seus próprios conceitos e pela sua própria sabedoria, amando a si mesmo mais do que a Deus. É verdade. Mas nós cristãos não podemos seguir cegamente as orientações e ouça, não podemos seguir cegamente aos movimentos sociais. Precisamos dar ouvido à voz de Deus, que é a palavra. Não se esqueça, os discípulos e os judeus, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, eles esperavam de Jesus alguém que fosse trazer uma revolução social, eles esperavam um revolucionário social, e Jesus responde para eles da seguinte forma: olha, o meu reino não é deste mundo. Entenda, os valores desse mundo, os valores da sociedade, são diferentes dos valores do Senhor. Entenda isso. Cuidado com movimentos sociais, cuidado. Ah, pastor, todo movimento social é errado. Não estou dizendo isso, mas olhe a luz da palavra. Olhe a luz da palavra para que você não seja enganado nem enganado. Esse texto de Efésios, ele traz muita confusão, principalmente dentro dos versos 22 a 24, que são as orientações para as mulheres. E ele é entendido por várias pessoas de forma equivocada. Que as pessoas, não, tá vendo o texto, a Bíblia diz, a mulher tem que ser submissa. Deixa eu te falar um negócio, não é a mulher que tem que ser submissa ao homem, é a esposa que tem que ser submissa ao marido. Pastor, e tá vendo, pastor? A esposa tem que ser submissa ao marido. Calma aí. Ser submissa não quer dizer, ouça, não quer dizer em hipótese nenhuma ser inferior diante de Deus aos homens. A esposa ser submissa ao marido não quer dizer em hipótese alguma que ela é inferior ao marido diante de Deus. Não quer dizer em hipótese nenhuma. Gálatas 3, verso 28 diz: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Entenda, não há diferença entre judeu nem grego, entre escravo e nem liberto, e não há diferença entre homem e entre mulher diante de Deus. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Diante de Deus somos todos iguais. Outra questão que não é ser submissa, e que às vezes as pessoas acham que é que submissão não é algo a ser vivido de forma incondicional, como as pessoas pensam. Não, tá vendo? A esposa tem que ser submissa ao marido, tem que fazer tudo que ele mandar. Não é isso que a palavra diz, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não podemos nos submeter a cônjuges, a pais, aos nossos patrões, às nossas patroas, se essa submissão fere a nossa vida com Cristo. Não dá, não é uma submissão incondicional. Se essa submissão a patrão, a patroa, a marido ou a esposa, ou de filhos a pais, se essa submissão fere o seu relacionamento com Cristo, tem alguma coisa errada. Não é uma submissão correta, não é a submissão que a Bíblia pede de nós, e nem é a submissão que o apóstolo Paulo está orientando as mulheres a ter. Precisamos entender que mesmo diante de visões erradas a respeito
da palavra submissão, porque às vezes algumas palavras elas perdem o propósito, elas perdem a sua veracidade, o seu conteúdo, de tão mal usadas que são no nosso meio, de tão mal usadas. E a palavra submissão talvez tenha sido usada de tantas formas erradas, que quando a gente vai falar que a esposa tem que ser submissa ao marido, quando a gente vai ler o texto bíblico, as pessoas já pensam coisas equivocadas. Mas mesmo diante dessas visões equivocadas de submissão que a sociedade tem, precisamos entender, irmãos e irmãs, que Deus instituiu papéis dentro do núcleo familiar: maridos, esposas e filhos e filhas. Deus instituiu um papel para o marido, um papel para a esposa e um papel para os filhos. Então o que seria, pastor, essa submissão dita pelo apóstolo Paulo? Submissão esta que as mulheres devem prestar aos seus maridos. Entenda, submissão quer dizer estar debaixo da mesma missão. O marido, ele tem o seu papel no lar, que é também estabelecido por Deus, que é glorificá-lo e obedecê-lo. E a sua missão dentro do núcleo familiar, dentro da família, é amar. Ouça isso, maridos, nós já vamos adentrar nisso mais um pouco à frente, mas já vou deixar um gostinho de quero mais. O papel do marido dentro do núcleo familiar é amar a esposa a ponto de morrer por ela se necessário, de abrir mão de si mesmo se necessário for. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas logo, a mulher submissa, ela exercendo o papel correto instituído por Deus, ela precisa buscar meios para auxiliar o seu marido a cumprir o seu papel. E ela faz isso cuidando, respeitando, honrando o seu marido, dando ao marido motivação e subsídio para que este a ame a cada dia mais e assim cumpra a palavra de Deus, vivendo para ela e se entregando por ela, se necessário for. Eu não estou dizendo com isso que é só se a esposa fizer isso tudo que o marido deve amar a ela como Cristo amou a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o papel da esposa é auxiliar o marido nessa missão. Ouça, lembra do texto de Eclesiastes? É melhor serem dois do que um. Precisa haver parceria dentro do casamento. Casamento não é uma briga, casamento é uma união. Irmã, seu marido precisa ser seu parceiro, precisa ser seu amigo. Como anda o seu cuidado com ele? Como anda o seu respeito para com ele? De que forma você tem honrado o seu marido? Pastor, mas não. É uma orientação do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia ela edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, a coloca abaixo. A mulher, ela é um instrumento de Deus poderoso para que o lar seja um ambiente de paz e amor. Precisamos entender que as esposas, elas têm o seu papel específico na edificação da família. A família é uma construção e ambos, marido e esposa, precisam contribuir para a edificação da família, para a edificação da casa, cada um na sua área, cada um cumprindo o seu papel. Submissão ao marido não é sinônimo de falta de liberdade. Olha, aí entra mais uma questão que a palavra submissão está desgastada, ou então a sociedade, muitos movimentos sociais, infelizmente, têm desgastado essa palavra achando que submissão, ser submissa ao marido, é sinônimo de falta de liberdade. Não, se você for submissa ao seu marido, você não vai ser livre. Como infelizmente pensam equivocadamente quem pensa assim. Lembre-se, como cristãos, se de fato somos livres, a nossa liberdade é para obedecermos ao Senhor. Entenda. Queria citar aqui, para poder ilustrar isso que eu estou falando, um pensamento de John Stott sobre esse tema.
Ele diz que a mulher, ela só se encontrará de verdade, só encontrará sentido dentro do casamento, só encontrará sentido no relacionamento conjugal, quando ela exercer o seu papel, não dado pela sociedade, não o papel que as pessoas acham, não o papel dado pelo o que fulano acha, mas o papel dado por Deus. O papel da mulher deve ser o de viver de forma submissa, e uma submissão voluntária e alegre. Entenda isso. Paulo está dizendo que porque as esposas são submissas ao Senhor, elas devem ser submissas ao seu marido, devem estar sob a mesma missão, acrescentando a vida do seu marido. Irmãs, por enquanto eu estou falando com vocês, calma que eu vou chegar nos irmãos, nos varões, fica tranquila. Mas irmãs, ser submissa ao marido é parte da nossa conduta de obediência ao Senhor. Olha o que diz o verso 22, olha o que diz o versículo 22 de Romanos 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ser submissa ao marido é parte da obediência a Deus. Saiba disso. Como você tem acrescentado na vida do seu marido? Irmã, é sério, pergunte para ele. Não é vergonha isso? Às vezes tanto o marido quanto a esposa tem vergonha de perguntar a respeito do seu da sua performance como marido ou como esposa. Aí, como é que eu estou me saindo? Você acha que eu preciso melhorar? Irmãs, a gente precisa, irmãs e irmãos, a gente precisa conversar com o nosso cônjuge, a gente precisa saber como a gente está se saindo, se a gente precisa melhorar. Será que você tem acrescentado na vida do seu marido? Ou mesma coisa, eu pergunto aos maridos, será que você tem acrescentado na vida da sua esposa? Ouça, essa é a orientação de Deus para as esposas. Agora, nós vamos entrar nas orientações para os maridos. Que todos saibam, principalmente os homens, em especial os casados, sua função, seu papel na família é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é pesado mesmo, é isso mesmo. O texto não está escrito de forma errada, é isso mesmo. Os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. O pastor da Igreja Presbiteriana, Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre esse texto, ele diz que submissão é entregar-se a alguém. Falando da mulher, submissão é se entregar a alguém. Mas ele também diz que amor também é se entregar a alguém. Ou seja, ele diz que não há diferença entre o papel da esposa e o papel do marido. Ambos devem se entregar um ao outro. Eu não sabia o que eu ia pregar essa semana, de verdade, eu não sabia, mas semana passada eu comentei a respeito de que casamento, a gente não casa para ser feliz. Aí vai um toque para você que é solteiro e deseja arrumar um varão ou uma varoa aí mais para frente. Casamento, meu querido e minha querida, não é para você ser feliz. Pastor, mas no meu casamento eu não vou ser feliz. Eu espero que você seja. Mas casamento é para a gente fazer a outra pessoa feliz. Eu não estou dizendo que você deve ser uma submissão, exercer uma submissão de forma incondicional. Lembra que eu falei anteriormente, quando a gente estava falando sobre as mulheres? Não é isso, mas deve ser uma troca, uma entrega mútua. Eu me entrego para minha esposa, minha esposa se entrega por mim. É isso mesmo, irmão. Nós precisamos abrir mão da nossa vida para que nós vivamos em comum, para nós fazermos o nosso casamento dar certo aos pés do Senhor. Entenda isso, aprenda isso e coloque isso em prática. Pastor, o senhor coloca? Eu me esforço para colocar. É sério, eu me esforço para colocar e eu me coloco diante do Senhor toda vez que eu falho. Como eu fico triste quando eu falho a respeito disso. Pastor, o senhor falha? É lógico que eu falho. A gente não quer errar, mas a gente erra. A gente erra. Não se esqueça. Não se esqueça do amor de Cristo pelo mundo. Voltando aqui para os maridos. Não se esqueça do amor de Cristo pelo mundo, que foi um amor de entrega, um amor sacrificial. É esse amor que os maridos são chamados a ter pela sua esposa. Um amor sacrificial.
Busque amar a sua esposa como a palavra orienta. Você vai ver como ela terá prazer de estar junto com você. Tem gente que fala, mas pastor, a minha esposa é difícil, pastor, como é que eu vou amar? Às vezes você é mais difícil do que ela. Às vezes é. Mas entenda, se nós amarmos a nossa esposa, certamente ela terá prazer de nos amar. E se a esposa amar o seu marido, certamente o marido terá prazer de amá-lo. É uma troca. É uma troca. Aprenda isso. Hoje os maridos acham que apenas colocar dinheiro dentro da casa fará as esposas felizes. Não, o que ela quer mais? Sustento é algo importante, irmãos, mas não é tudo. Não é tudo. Se o líder, ouça isso, marido, você é líder dentro da sua casa, entenda. Ser o líder não quer dizer ser autoritário. Não quer dizer isso. Quando o texto aqui se refere que Deus instituiu o marido como cabeça do lar, não quer dizer que o marido é um líder autoritário. Não é isso, de fato, é o cabeça do lar, mas não é para ser exercido essa autoridade com autoritarismo. Não, não é isso. Ser líder é, na verdade, um chamado para liderar na sua casa, como o cristianismo pede. Como o cristianismo nos ensina a liderar? Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Seja aquele que serve. Entenda, maridos. Entenda, nós, maridos, que nós possamos entender. É verdade que somos chamados para sermos o cabeça do lar, liderar o lar, mas no cristianismo ser líder quer dizer servir. Foi isso que Jesus fez. Sendo o próprio Deus, serviu a todos e todas. Morreu no lugar de todos e todas, por amor de todos e todas. Os maridos não são chamados por Deus para serem líderes autoritários, mas sim exemplos de amor dentro do seu lar. E eu não estou falando, então tem que fazer tudo que a minha mulher mandar. Eu não estou falando para você ser bobo, mas eu estou falando para você ser um homem que ama a sua esposa. Que ama a sua esposa. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Você é exemplo dentro do seu lar? Há quanto tempo você não elogia sua esposa? Há quanto tempo? A gente precisa procurar elogiar as nossas esposas todos os dias. Há quanto tempo você não faz algo simples, porém especial para ela? Como assim, pastor? Trazer um bombom do trabalho. Trazer um bombom do trabalho. Lembrar de comprar uma goiabada. Aqui eu estou fazendo uma média com a Natália, para levar de surpresa. A Natália gosta de goiabada, gente. Ela gosta de goiabada, é verdade. Teve uma vez que ela ia ficar naqueles dias, as mulheres estão me entendendo? E aí eu me adiantei, eu sabia, ela citou para mim uns 2 dias antes que, nossa, eu estou entrando naqueles dias. Aí eu me adiantei, isso no começo do casamento, eu me adiantei, antes dela acordar, fui no supermercado, comprei uma goiabada. Na hora que ela acordou tinha uma goiabada. Nossa, como você adivinhou? Eu falei assim, Deus revelou. Tô brincando, não falei isso não, mas falei assim, não, é que você comentou comigo, e eu aproveitei e me adiantei. E como ela ficou feliz, como ela gosta de goiabada. Sabe, há quanto tempo você não faz uma surpresa simples, mas especial para sua esposa? Você sabe do que ela gosta? Na verdade, deveria saber. Há quanto tempo você não chama a sua esposa para vocês orarem juntos, por exemplo? Às vezes a gente vê o nosso cônjuge, a nossa esposa ou o nosso marido, aí a gente se aplica nos dois também, mas principalmente os maridos, às vezes nós vemos a nossa esposa passando dificuldades, passando perrengue, e há quanto tempo você não chama, amor, vem cá, deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Saiba, maridos, é isso que o texto diz. Depois você pode ler aí na sua casa, a partir do verso 25 até o verso 33. Leia com detalhes que você vai enxergar isso que eu estou falando. Saiba que nós, maridos, somos responsáveis de investir na vida espiritual de nossas esposas. É isso mesmo. Somos responsáveis de investir na vida espiritual das nossas esposas. Marido, há quanto tempo você não pergunta para a sua esposa se ela está bem emocionalmente? Há quanto tempo? Os maridos foram chamados para amarem as esposas como Cristo amou a igreja.
Se você não cuida bem da sua esposa, saiba, você não está cuidando bem de você mesmo. O verso 31 diz assim: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Deixa eu te falar, a sua família é o seu marido, mulher. Marido, a sua família é a sua esposa, seus filhos e filhas. Cuidem bem uns dos outros. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Por último, agora, não menos importante, as orientações para os filhos e filhas. Assim como a esposa deve ser submissa ao marido, como o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, os filhos e as filhas também devem obedecer aos seus pais no Senhor. Aqui é mais um toque, mais um bizu, para que os pais se atentem. Querem filhos servos? Querem que seus filhos sejam servos e servas do Senhor? Sejam servos e servas do Senhor. Filhos e filhas, sigam os exemplos dos seus pais cristãos, os pais cristãos que você tem. E se os seus pais não forem cristãos, ouça, também seja submisso a eles. Pastor, mas aí se ele pedir para fazer uma coisa, segue o mesmo princípio que eu citei lá em cima, a submissão não é uma submissão irresponsável, não é uma submissão indiscutível, não é isso. Mas se a submissão fere algum princípio do evangelho, não se submeta. Em amor, em respeito, fale, olha, isso não dá para eu fazer, isso fere a minha fé, isso fere o meu relacionamento com Deus, não dá. A gente precisa ser firme, e desde novo, nós precisamos começar a ser firme. Pastor, mas essas coisas às vezes é muito pesado, porque você está falando, talvez seja adolescente. Deixa eu te falar uma coisa, a vida, ela é difícil para todos nós, e nós precisamos ter posicionamentos ainda desde muito novo. Às vezes a vida não relaxa com a gente, a vida é difícil, então a gente precisa ter posicionamentos no Senhor desde muito cedo, desde muito cedo. Vivemos em um tempo onde obedecer aos pais não está na moda, mas eu preciso te contar um negócio, aleluia, a moda do céu ela nunca muda, entenda isso. Pastor, é verdade, a moda do céu nunca muda, os princípios do Senhor sempre são os mesmos, sempre permanece o mesmo, saiba disso. Além de obediência, filhos e filhas devem honrar a seus pais. Aqui eu não digo só para aqueles que são solteiros ou moram com os seus pais, mas também para aqueles que já casaram. Eles devem cuidar bem de seus pais, principalmente na sua velhice. Isso significa honrar aos pais, saiba disso. Precisamos cuidar dos nossos pais na velhice deles, sim, é responsabilidade dos filhos e das filhas. Às vezes a gente fica jogando, não, o pessoal da igreja, não, o fulano de tal, não, deixa eu te falar um negócio, é responsabilidade nossa, dos filhos, cuidarmos dos nossos pais nas nossas velhices, sabia disso? Ai pastor, mas eu não tenho condição, aí você pede ajuda, mas em primeiro lugar, somos nós os responsáveis, é isso mesmo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da palavra, Bíblia, tá vendo como é maravilhosa, a Bíblia tem orientação para tudo quanto há na nossa vida, como diz uma amiga minha, lá de Colatina, chamada Aline Cruz, esposa do pastor Thaleson. Pois é, quantas vezes vemos nos noticiários idosos abandonados, enquanto seus filhos têm suas vidas tranquilas e não cuidam dos seus pais. Entenda, amado, cuidar dos seus pais também é honrar a Deus, assim como obedecê-los. Se não obedecemos ou honramos nossos pais, nossos líderes, dificilmente nossos filhos, e aí aqui eu entro na questão do discipulado também, dificilmente os nossos discípulos, se a gente não honra quem nos lidera, dificilmente os nossos discípulos também nos honrarão. Dificilmente eles farão diferente daquilo que a gente faz com os nossos pais ou com os nossos líderes, eles não farão diferente conosco. Às vezes queremos que os filhos sigam o nosso exemplo, não queremos que os filhos sigam o nosso exemplo, usamos a célebre frase, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
Isso não funciona no cristianismo. Isso não funciona. Isso não é a orientação de Deus para nós. Pais. Aí o texto volta para os pais, depois no verso 4. Pais, não sejam irresponsáveis, dizendo: filho, você deve fazer assim. Faça você primeiro. Pai e mãe. Pastor, você está falando para pai e mãe? Eu estou falando inclusive para mim, que agora eu sou pai. Aleluia. Pastor, mas a sua filha não entende ainda, mas ela vai entender. E eu estou investindo nela agora, para quando ela crescer, ela entender que eu investi na vida dela. É isso que a gente deve fazer. Investir na vida dos nossos filhos, gastar tempo, investir tempo na vida dos nossos filhos. O texto de Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for mais velho, não se desviará dele. Entenda, precisamos ser exemplo para nossos filhos, dia a dia. O texto de Provérbios não diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Não, o texto diz, ensina a criança no caminho. Ou seja, eu e você somos exemplos para os nossos filhos e filhas na caminhada cristã. Seus filhos veem você orando? Pastor, tem que orar na frente deles? Você chama os seus filhos para orar? É óbvio que você deve ter o seu momento particular com Deus, mas você também deve ter o seu momento com os seus filhos. Pastor, mas você está pregando só para casados? Não, eu estou pregando inclusive para jovens solteiros, porque vocês vão casar. Eu oro para isso, que isso aconteça em nome de Jesus. Recebe aí, varão, recebe aí, varão. É isso mesmo. E aí vocês precisam colocar o evangelho em prática, as orientações do Senhor em prática. Nós precisamos ser exemplo para as nossas crianças. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, mas a gente precisa buscar ser exemplo. A gente precisa buscar ser exemplo. Como nós temos agido dentro da nossa casa, no trato com o nosso cônjuge, tanto homem quanto mulher, tanto esposa quanto marido. Se você for conversar com qualquer profissional da área da saúde emocional, você verá o quanto o bom ou o mau comportamento dos pais influenciam a vida dos filhos. Influenciam e muito. Eu tenho absoluta certeza de que todos nós, mesmo em meio a uma sociedade bagunçada na qual nós vivemos, eu tenho a certeza de que todos vocês que me ouvem, porque eu posso me incluir nisso também, desejamos ter uma família abençoada, uma família e um lar que inspiram paz, uma família e um lar alegre e harmonioso, ainda que ela não seja perfeita, mas queremos ter uma família com essas qualidades. É ou não é verdade? Então eu preciso te dizer, se volte aos pés do Senhor. Se volte aos pés do Senhor, seja você pai, seja você mãe, seja você marido, seja você esposa, seja você filho, seja você filha, exerça o seu papel com zelo, com amor, aos pés do Senhor, e creia que você irá colher em Deus as mais ricas bênçãos que Ele tem reservada para aqueles e aquelas que o amam. Deus tem bênção para a família. Família é projeto de Deus. E ouça, inclusive a sua é projeto de Deus. Não importa como ela foi constituída, se você se coloca aos pés do Senhor, a sua família passa a ser um projeto, um investimento do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Creia nisso, irmão, creia nisso, irmã. O Senhor ama a família e Ele ama a sua. Então se disponha e viva tudo o que o Senhor tem para vocês na sua casa. Por fim, edifique a sua casa, a sua família, sobre a rocha que chama-se Jesus Cristo. E assim ela vai enfrentar todas as adversidades e tempestades que a vida traz. Feche os teus olhos aí na sua casa, bota a mão no teu coração e vamos orar. Coloca a sua família diante do Senhor. Coloca a sua família diante do Senhor. Antes de eu começar a orar, coloca a sua família diante do Senhor. Sabe, coloca os teus pais, coloca o seu marido, coloca a sua esposa, coloca os seus filhos, coloca todo mundo
diante do Senhor, a sua parentela também diante do Senhor, coloca diante do Senhor, coloca diante da presença do Senhor, porque Deus tem cuidado de você e Deus também tem cuidado dos seus. Creia nisso, confie nisso. A palavra do Senhor diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Saiba disso, meu irmão e minha irmã. Creia, confie, descanse, ainda que seja no último momento. O Senhor é poderoso para operar um milagre da salvação na vida de pessoas que ainda não conhecem o seu nome. Aleluia! Oh Senhor, eu já vi isso acontecer, irmãos e irmãs. Creia nisso, confie nisso. Coloque aí diante do Senhor a sua família. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus, quantas famílias desestruturadas que nós, Deus, vemos, Deus, à nossa volta, vizinhos, amigos, mas talvez até mesmo a nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem compaixão de nós. Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, ministra sobre as nossas famílias, ministra a Tua bênção, ministra o Teu poder, ministra principalmente a orientação do Senhor e nos ajude a ouvir a Tua voz, Deus. Oh, Pai. Ei, Senhor, Tu és santo, Deus. Oh, Deus, assim como o Senhor ministrou o nosso coração na reflexão bíblica de quarta-feira, que nós possamos ouvir a Tua voz e não endurecermos o nosso coração. Pai amado, às vezes, Deus, as bênçãos sobre a nossa família estão escondidas atrás da dureza do nosso coração. Às vezes nós não, como maridos, não queremos nos submeter à Sua palavra e amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Às vezes, como esposa, as irmãs, Deus, não desejam, Deus, ser submissas aos seus maridos e por isso não colhe aquilo que o Senhor tem para a sua família. Às vezes os filhos e filhas não se submetem, Senhor Deus, ao Senhor, à sua palavra e não colhem. Eu não estou dizendo que isso são todos os casos, mas estou dizendo que às vezes isso pode acontecer. Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha sobre as nossas famílias. Nós pedimos, Senhor Deus, e profetizamos famílias na Sua presença, famílias rendidas aos Teus pés. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai amado, famílias rendidas aos Teus pés, famílias rendidas aos Teus pés. Deus, nós cremos que veremos, Pai amado, a nossa família por inteira diante da Tua presença. Nós cremos que o Senhor é poderoso para isso, Deus. Pai amado, faz, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Não deixa, como uma devocional do tempo de jejum que temos passado, Pai amado, não deixa, Deus, a gente te atrapalhar. Não deixa a gente atrapalhar, porque se nós não atrapalharmos, o Senhor faz. O Senhor faz, porque como diz a Tua palavra, é desejo do Teu coração que todo homem e toda mulher sejam salvos e venham ter o pleno conhecimento de Deus. Então, Pai amado, nos ajuda a sermos facilitadores, inclusive na nossa família. Nos ajude a ser propagadores do Seu Evangelho na nossa casa, começando do nosso lar, porque às vezes a gente é bênção na igreja, mas em casa, Deus, só misericórdia. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Nós queremos ser instrumento de bênção, começando no nosso lar. Abençoa as irmãs, Deus, como esposas. Abençoa, Deus, os irmãos como maridos. Abençoa, Deus, os nossos jovens, adolescentes e crianças como filhos e filhas. E nos ajuda, Deus, a colhermos uma família diante da Sua presença. E junto com isso, as mais ricas bênçãos do Senhor. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Espero que essa palavra tenha falado de forma poderosa ao teu coração. Nós temos alguns avisos rápidos. Participe das nossas escolas dominicais, elas têm acontecido via WhatsApp. Se você não tem participado, procure o pastor. O meu link está aí na descrição. Se você não tem meu telefone, entre em contato comigo. Participe dos nossos momentos devocionais que nós temos enviado para vocês nos grupos das igrejas todos os dias. Reserve seu tempo com Deus, tenha relacionamento com Deus, cresça no seu relacionamento com Deus. Participe das nossas lives, mas agora não são mais lives. Eu estou fazendo um ao vivo no YouTube para facilitar o acesso dos nossos irmãos e irmãs que não têm acesso a Facebook e Instagram. Então eu estou enviando nos grupos da igreja
da Igreja Metodista no Sevilha e também no Veneza. Então participe todas as quartas-feiras às 7h30, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu libero lá, mas não deixe de refletir na palavra do Senhor, são só 15 minutos. Ainda estamos na nossa oferta missionária, né? Se você deseja ofertar na vida dos missionários no norte e nordeste do país, se você faz parte do Veneza, procure o Gianos. Se você faz parte do Sevilha, procure a irmã Luciana. Também continue participando dos nossos cultos online. Temos um aniversariante nesta semana do Veneza. Samuel completou 9 anos de vida. Samuel, feliz aniversário, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos estar orando por você agora mesmo. Segure aí comigo o seu dízimo, a sua oferta, você que está aí para dizimar e ofertar. Se você é do Veneza, procure o Gianos. Se você é do Sevilha, procure a Luciano. Segure aí na sua mão para nós orarmos e consagrarmos ao Senhor dízimos e ofertas. Oraremos pelo aniversariante Samuel e depois pelos dízimos e ofertas, e em seguida nos despediremos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer mais uma vez nesse dia, e em especial agora pela vida do Samuel. Pai amado, que completa mais um ano de vida. Deus, que o Senhor abençoe a vida do teu filho. Abençoe, Senhor Deus, de forma poderosa. Senhor Deus, continue ungindo e capacitando os seus pais para serem instrumentos de bênção naquela casa, para que o Samuel, Pai amado, juntamente com seu irmão, continue crescendo na sua presença, Deus, e que ele possa adquirir conhecimento do Senhor, para que a sua vida continue sendo transformada para a tua glória. Deus, nós queremos entregar também, Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do teu altar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor quem tem sido o nosso sustento, o Senhor quem tem sido o nosso alimento, e o Senhor que tem sido o nosso provedor. E a devolução do nosso dízimo, Pai amado, é apenas uma declaração daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor é fiel, nos ajuda a termos corações a cada dia mais desejosos de fidelidade. Muito obrigado. Continue sustentando os irmãos e irmãs, Deus, que têm trabalhado nos seus empregos. Louvado seja o teu nome. Senhor Deus, continue abrindo portas de emprego. Essa semana nós tivemos mais uma notícia de mais uma porta de emprego aberta. Que bênção, Pai. Que essa porta possa se concluir. Se de fato é do Senhor, que ela continue aberta. E que a tua filha possa adentrar aí, Senhor Deus, e ser consolidada nesse serviço para a glória do teu nome. Só o Senhor mesmo, Pai, em tempo de pandemia, abrir portas de emprego. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado por este tempo. E que nós possamos ter uma semana dirigida pelo Senhor, pela tua bênção, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Nós oramos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Recebamos a bênção, irmãos e irmãs. Que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre sobre a amada Igreja de Cristo, no Sevilha e no Veneza. E os irmãos dizem amém. Tenha uma semana de vitória, que Deus te abençoe. Fique com Deus.